diretamente da belíssima Fernando de Noronha, aqui do provavelmente o ponto turístico mais famoso quando você coloca Fernando de Noronha, que é a Pedra do Pico. Essa pedra que tem 363 metros de altura e observa toda a área interna da ilha. Interna porque do meu lado esquerdo, do seu lado direito, está o continente, está o Brasil. Sinfonia de ideias que vem justamente daqui, deste local, dessa belíssima praia, aonde eu acabo de terminar o que possivelmente posso dizer que entrou para o meu top 10 livros favoritos, se não top 5, hein? As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Incrível, rapaziada. Recomendo todos conhecerem esse livro, realmente entrarem de cabeça, porque é um livro que traz história, é um livro que traz conhecimentos sociopolíticos e tudo com uma pitadinha, eu poderia dizer, de Maquiavel. Todos esses conhecimentos que você pode aplicar na sua vida, não só de maneira intelectual, mas principalmente através dos seus relacionamentos. Como você interage com as pessoas à sua volta e como você planeja os próximos passos da sua vida. Então, por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer somente três dessas 48 regras do poder. E no final do vídeo eu falo para vocês como eu vou fazer uma aula inteira exclusiva sobre este livro, que tal qual as minhas aulas que eu fiz recentemente, que são do temas 18, ou seja, vou pegar 18 leis do poder, regras do poder e incorporá-la em uma aula sem mimimi, 18 sinfonias de ideias, que eu falo mais no final do vídeo. Neste vídeo são 3 regras do poder, começando por: desperte os desejos das pessoas. Meu amigo, se você é um cara inteligente socialmente, você entende que as pessoas, a maioria das vezes, a maioria das pessoas, elas não são movidas por lógica, elas não são movidas por razão, elas são movidas puramente pelas suas emoções. Emoções essas que muitas vezes se traduzem para os seus sonhos, para os seus objetivos até mesmo, que possam parecer um pouco ilusórios, para os seus desejos. Seja um cara que saiba realmente, primeiro de tudo, identificar essas fantasias que as pessoas têm, para depois despertar o que nela já é natural para, nesse caso, o seu próprio benefício. Então, por exemplo, você está ali com uma bela donzela que tem um desejo, tem vontades, por exemplo, de fazer uma viagem. Você tem uma bela donzela que tem o desejo de conhecer tal pessoa. Você tem uma bela donzela que gostaria de ir em um certo show. Ou seja, ela tem ali uma fantasia. Você, de forma dissimulada, passar essa impressão de que você sim pode ser uma ferramenta, para não dizer o próprio realizador dessa fantasia, você vai brincar com as emoções dela, vai fazer com que ela comece a sentir sensações que já estão naturalmente dentro dela, justamente porque ela tem essa fantasia. Quando ela consegue perceber que você é um cara que, primeiro de tudo, entende e, segundo, consegue de certa forma até mesmo fazer possível aquela fantasia dela, que muitas vezes também pode ser uma fantasia sexual, pode ser uma fantasia de um desejo que ela tem de comer algum prato, você consegue proporcionar isso e, primeiro você faz isso através das suas palavras. Você fala isso através, talvez, como você já fez aquilo que ela gostaria de fazer. Você faz isso através de pessoas que fizeram isso e você consegue conectar com ela, porque você já escutou esse desejo sendo realizado, ou essa fantasia sendo realizada anteriormente. Ou seja, nesse momento você brinca com os mais inconscientes desejos da bela donzela através das suas fantasias. Veja essa regra no livro, que vale muito a pena você se aprofundar. Número 2. Seja um cara que controla o tempo. Meu amigo, se você é um cara que está o tempo todo com pressa, se você ali
tem pressa para sair com a bela donzela, se você tem pressa para fazer as coisas acontecerem, seja no âmbito romântico, de começar um namoro, como muitos caras muitas vezes falam, ah não, ali depois do segundo, do terceiro, do quarto encontro, se a gente já não tiver uma conversa para saber onde isso daqui vai, para onde essa relação vai levar, eu já não quero mais. Ou seja, você tá com pressa, você tá sendo muito emocionado. Ou, por exemplo, se ali nas fases iniciais, logo no primeiro encontro, você já tá tentando apressar o sexo, já tentando fazer acontecer. Para! Você tá se mostrando um cara impaciente, um cara que não tem, que já aí eu entraria em uma outra regra do poder, você não tá sendo um cara aristocrático, você não está sendo um rei paciente. Porque o rei, pensa no rei, no arquétipo do rei. O rei já tem tudo que ele quer, já tem tudo que ele precisa. Quando eventualmente alguma pessoa não faz a sua vontade, você acha que ele vai ficar tentando forçar aquilo com pressa? Você acha que ele vai trazer as suas frustrações e as suas emoções para demonstrar como aquela pessoa deveria fazer aquilo que ele quer? Muito pelo contrário, meu amigo. O rei simplesmente vive a vida dele em busca de objetivos, em busca de pessoas que conseguem satisfazê-lo. Então, nesse caso, por exemplo, se a bela donzela não vai com os meus valores, não quer aquilo que eu desejo na minha vida, eu simplesmente vou buscar outras conexões. E partindo desse princípio, eu sei justamente que as coisas levam tempo. Se você quer um prato de comida gostoso, você vai ter um tempo ali para cozinhar, vai ter que colocar o molho, vai ter que deixar a carne para descansar ali no molho por um tempo, vai colocar tantas horas no forno, vai ter que esperar para fazer o arroz, o macarrão. Se você quer um prato que não vale nada, vai lá no McDonald's, um fast food, com 5 minutos sai o que você quer. A mesma coisa significa no sexo, meu amigo. Você quer aí desesperado, você quer porque você precisa ter aonde derramar o seu líquido divino, vai lá com a GP, vai lá com a GP. Lá você paga rápido, é transicional, é uma transação. Você vai lá, paga, ela te dá o que você quer. Agora, se você quer uma bela donzela que vai te dar amor, que vai te dar carinho, que vai te dar aquele sexo apaixonado, aquela conexão divina, paixão, você vai ter que saber jogar o jogo, vai ter que saber dançar conforme a música. Se você for muito apressado, se você ficar querendo pular etapas, nenhuma mulher, nenhuma pessoa vai querer estar à sua volta, porque ela percebe que esse é um cara desesperado. E ninguém quer ficar perto de pessoas desesperadas, porque pessoas que são desesperadas, elas são desequilibradas. Você não tem como confiar nela, porque ela quer tudo agora, aqui, imediatistas. Então não seja como um desses bitolados que fica depois frustrado porque não teve aquilo que ele quer. Deixa as coisas fluírem com o tempo. E entenda que para você chegar nesse nível onde você consegue ser paciente, você precisa criar um lifestyle, principalmente nesse sentido de relacionamentos de mulheres, que não vai ser do dia para noite que você vai ter uma abundância onde você pode facilmente ignorar ou dispensar uma porque você tem tantas outras. Mas isso é um outro tema que eu vou falar em um outro vídeo, em uma outra aula. Por último, a terceira regra de poder que eu trago para este vídeo é: conquiste corações e mentes. Muitas vezes os caras, a gente quer forçar a nossa opinião. Nós queremos mostrar o tempo todo para as pessoas como nós somos as pessoas certas, como as nossas ideias são as melhores, como as nossas ideias já funcionaram em outros ambientes anteriormente, e não percebe que tudo que a gente está falando naquele momento não vai conectar com o interlocutor, como eu aqui. Se eu vier aqui de uma forma diplomática, aristocrata, política, vindo falar como funcionam os relacionamentos com as mulheres, você provavelmente já saiu desse vídeo. Se você se encontra aqui é porque você se adapta, você aprecia essa comunicação despojada, intelectual, filosófica, sinfônica de ideias que eu trago aqui para você. Então o que eu quero dizer é que na sua vida, quando você estiver se deparando com uma mulher, com um debate, entenda a mente daquela pessoa e o coração daquela pessoa. Entenda a mente para saber como ela pensa e entenda o coração dela para saber como ela reage a certos tipos de emoções baseado no que ela está falando com você. Nesse sentido, você vai começar a interpretar o que ela diz, não de uma maneira ela está me atacando, mas como eu posso me esquivar até mesmo das machadadas verbais que ela pode estar dando e usar isso contra ela. Como bem disse Robert Greene em uma parábola no seu livro, o vento e o sol fizeram uma aposta pela manhã para saber qual deles iria conseguir tirar a camiseta de um cara na praia.
O vento começou a soprar, a soprar, a soprar. Só fez com que o cara abotoasse os seus botões. O vento começou a soprar mais ainda com a expectativa de que a camisa dele saísse voando. Só fez com que ele viesse e colocasse uma jaqueta por cima. Aí veio o sol muito inteligentemente e começou a brilhar com sua luz de calor, com sua temperatura não amena e quente. Fez com que ele tirasse a camisa na hora. Ou seja, muitas vezes, meu amigo, não adianta. Você não vai conseguir ganhar os argumentos com a força. Você não vai ganhar os argumentos batendo de frente. Você tem que, muitas vezes, nesses sentidos, comer pelas beiradas. Seja para convencer uma pessoa de que aquela sua ideia é a melhor, ou muitas vezes simplesmente ganhar um argumento ou mostrar para a bela donzela que aquilo que você está sugerindo para a sua relação é o melhor que vocês dois podem ter nesse momento. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui na praia, eu quero que minha bela donzela me acompanhe, mas a minha bela donzela pode ser por alguma razão um pouco mais uma donzela mais, como eu posso dizer, mimada, e ela, mas eu não vou fazer xixi se não tiver um banheiro, eu só vou fazer xixi se tiver um banheirinho bonitinho para eu ir lá no meu banheiro fazer as minhas coisas. Eu tenho que entender esse lado da bela donzela, e nessa hora o que eu falo para ela? Olha só, acabei de procurar no Google, não do lado da praia que nós estamos, mas um pouquinho mais ali do outro lado tem um banheiro de um restaurante. Se você quer, a gente pode passar no restaurante, você faz o que você tem que fazer ali, porque eu entendo que mulheres têm as suas necessidades. Depois a gente fica na praia. Quando você quiser voltar lá pro restaurante para usar o banheiro outra vez, eu vou lá com você. Ao invés de simplesmente falar, não, gata, vamos lá comigo, vamos lá, depois a gente acha um banheiro. Não, eu sei que vai ter um banheiro. E quando chega aqui na praia, não tem banheiro. Ou seja, desperte o melhor dentro da bela donzela através de entender as suas emoções. Entenda como o seu cérebro funciona, a sua mente funciona e o seu coração funcione. Essa era a sinfonia de ideias que eu tinha para vocês hoje, diretamente de Fernando de Noronha, aqui do Pico da Pedra, um lugar incrível. Recomendo todos virem aqui, conhecerem, mas já digo, 4 dias no máximo, hein? Não vem aqui passar uma semana, que não você vai ficar entediado. A não ser que você queira ficar na praia, coçando o saco, tomando sol. Mas se você é um cara como eu, que gosta de fazer coisas, que gosta de conhecer, 4 dias é mais do que suficiente. E por último, se você quer participar da aula 18 Sinfonias de Ideias, baseado no livro As 48 Regras do Poder, leia o texto aqui embaixo do vídeo, onde eu explico exatamente o que você precisa fazer, o que você precisa saber, porque essa aula aqui não é para qualquer um, não é para qualquer bitolado aí que vai chegar e falar, mas eu quero aprender com o Simime. Não, se você tá nesse nível aí bitolado, tetinha de podcast, aí vai pegar um dos cursos primeiro, porque senão você vai entrar nessa aula e vai atender bulhufas. Então, leia a legenda aqui se você quer participar dessa aula, fazer parte da minha mentoria Máfia Sem Mimimi, onde você também recebe a regata Mamadinha Off. E por aqui os deixo neste não melhor tempo possível que eu poderia desejar em Fernando de Noronha, mas essa é a ideia fina que eu tinha para o vídeo de hoje. Como sempre, meus amigos, sem mimimi.